Você já se perguntou por que você pede as coisas para Deus e talvez Ele não te responda? Ou você clama por algo, clama, jejua, faz propósito, mas você não recebe? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo? Paz sim, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Esse assunto é um assunto muito pertinente, muitas pessoas me perguntam, inclusive hoje estava conversando com a minha mãe sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu peço que você deixe seu like e também se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você tiver alguma coisa sobre esse tema, alguma opinião, deixe aqui nos comentários também. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus e as coisas acontecerem, ou coisas que você pede e você nunca recebeu. Talvez você fala sobre uma cura, uma porta aberta, sabe, alguma área específica que você clama a Deus e nunca recebeu. E você se pergunta: Deus, a tua palavra não diz que é só a gente pedir? Sabe, peça e receberá, bata que a porta vai se abrir. Por que na minha vida isso não funciona? Então, assim, a primeira coisa que eu penso sobre isso é, pra gente receber algo de Deus, a gente precisa saber qual é a vontade dele. A Bíblia diz que muitas das vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. E esse pedir mal, muitas das vezes pode ser a gente está pedindo algo fora da vontade dele, ou dois, a gente está pedindo sem fé. Porque é importante, né? É impossível agradar a Deus se você não tiver fé. É impossível você chegar a Deus, clamar a Ele sobre algo se você não crê de fato que isso vai acontecer. A fé é como se fosse o combustível para que você acesse esse mundo sobrenatural. Então, primeiro de tudo, saiba qual é a vontade de Deus para sua vida. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. O que aconteceu? Nasceu Samuel. Salomão queria sabedoria para reinar o povo e Deus queria um rei sábio. Deus fez de Salomão o rei mais sábio que já existiu em toda a terra. Então, aquilo que você deseja, alinhado àquilo que Deus deseja, as coisas acontecem. Então, o primeiro passo de tudo é você entender: é da vontade de Deus isso que eu estou pedindo? Mas a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes, aquilo que você está pedindo para Ele, você acha que é bom para você, mas Ele vê lá na frente. Ele sabe de fato que é melhor para você. É como um pai e um filho. Às vezes o filho fala: eu quero isso, eu quero esse carro, pai. Mas o pai sabe que o filho não tem responsabilidade ainda, ou às vezes até não tem carteira de motorista, para ter aquele carro. Então você acha que um pai que tem aquela visão, aquela experiência, ele vai dar o carro para aquele filho? Mas aquele filho tem certeza que aquilo é o melhor para ele, aquilo vai trazer alegria, vai trazer os melhores momentos da vida dele, mas aquele pai sabe que pode trazer uma desgraça, pode trazer uma batida, pode trazer algo ruim. Então Deus é como esse pai que sabe o que dar para os seus filhos. Às vezes o que você está pedindo pode ser o melhor agora, mas a longo prazo não vai ser bom para você. Então confie naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Ele sabe o que é melhor. Por mais que você ache o que é melhor agora, Ele sabe o que é melhor lá na frente. Talvez você tenha pedido muito o coração de uma pessoa, mas Ele sabe que essa não é a pessoa para você. Ela não vai ser uma pessoa abençoada para a sua vida. Aí você acha que Deus é mau, Deus não sabe das coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas vamos falar de uma coisa que muita gente pede: uma cura, uma libertação, uma bênção financeira. Aí você se pergunta: será que é da vontade de Deus me curar, abrir essa porta para mim? Então, como eu falei, né? A gente tem que saber se é da vontade de Deus. E a vontade de Deus está onde? Está na palavra de Deus. Então, como eu sei, por exemplo, que a cura... será que Deus quer me curar? Só de você falar será, você não conhece o que está escrito na Bíblia, que diz que Jesus levou as nossas enfermidades. Uma certa feita, um cego falou para Jesus: Jesus, se o Senhor quer, me cure. E Jesus falou: eu quero, seja curado. E Jesus não faz acepção de pessoas. O Jesus que curou aquele cego, que curou tantas pessoas na Bíblia, é o mesmo Jesus que quer nos curar hoje. Então a vontade de Deus para cura e para libertação tá aqui. É bíblico, é nosso, é pra gente. Então, Yasmin, se eu já sei que isso é da vontade de Deus e eu quero isso também, por que não tá acontecendo? Aí foi o que eu falei no início do vídeo. A fé é esse combustível. Olha o que diz lá em Mateus 13, versículo 58, né? Jesus visita Nazaré, a cidade onde ele cresceu. E ali ele queria realizar mais milagres, porque ele estava vindo de outros lugares que ele tinha curado todas as pessoas. Mas lá em Nazaré, ele não conseguiu curar. Como um Jesus que curou todo mundo em outras cidades, na cidade em que ele nasceu, ele não conseguiu curar. E a resposta diz que as pessoas começaram a falar: mas não é esse filho do carpinteiro, filho da Maria, o irmão do Tiago? As pessoas não conseguiam ver Jesus
como um Senhor, como o próprio Deus ali que curava as pessoas. As pessoas viam Jesus como a criança que cresceu com eles, o adolescente que brincava com eles na rua. Então, a forma como eles enxergavam Jesus ditou aquilo que eles teriam ou não de Jesus. É como aquele servo de Deus que fala: Deus é meu Senhor, Deus é o meu Senhor. E Deus vai ser aquele Senhor, aquele juiz, onde ele só é um servo que obedece. Não é aquele pai de amor. Então a gente tem que saber, Deus é tudo, Cristo é tudo em todos. Se você o vê apenas como um Senhor, você limita ao Deus que quer ser seu pai, ao Deus que quer ser seu amigo também. Então você tem que entender, a forma que você enxerga Deus vai determinar se você vai viver milagres ou não. Há pessoas que veem Jesus só como aquela pessoa que eles têm que chegar na igreja, bater o ponto e fazer a obra. Nunca enxergam Jesus como aquele que os quer curar. Pelo contrário, não. Tá bom do jeito que eu tô, realmente o que importa é só servir a Deus. E não, Deus às vezes quer fazer muito mais e nós estamos limitando. Então no versículo final diz: e por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Então a gente entende que a falta de fé limita o poder de Deus. E como eu conversava com a minha mãe, é muito difícil a gente ter fé hoje em dia. Por quê? Hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas. Por exemplo, esse povo aqui, eles não tinham medicina, eles não tinham, sabe, tantas coisas que a gente tem hoje, internet, informação. Então, ao ficar doentes, a única coisa que eles tinham é: vou morrer, ou vou tentar, ir no curandeiro, ou vou tentar buscar alguma religião alternativa que possa me trazer uma esperança. Então, quando eles têm a ideia de que Jesus existia agora um homem na terra que curava, a fé deles era toda específica para Jesus. Eu tenho esse problema, eu vou a Jesus e ele vai me curar. Só que hoje em dia a nossa fé, entre aspas, não está mais tão pura. Quando você tem alguma situação difícil na sua vida, eu tenho certeza que o médico falou uma doença para você. Você pensa primeiro em quê? Em buscar em Deus a cura, ou você pensa em qual tratamento o médico vai me oferecer? Qual remédio será possível para isso? Não que isso é errado, jamais eu vou pregar. A medicina é bênção de Deus, Deus que trouxe os médicos para nós. Eu só quero pontuar que muitas das vezes o nosso primeiro pensamento não está em Deus, não está naquela fé de que eu creio que Deus vai me curar. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus é preciso ter fé. É a fé que faz o milagre acontecer. Ela é o combustível para que a tua cura chegue, ou melhor, através do sangue de Jesus, o sacrifício, ela já chegou pelo que está declarado na palavra. Então lembre-se, Yasmin, por que a minha bênção não chega? Primeiro, ela é da vontade de Deus. Ao ler a Bíblia, você encontra aquilo que você pede aqui como a vontade de Deus. E segundo, você tem fé de que realmente isso vai acontecer? Yasmin, não tenho totalmente fé. Eu acredito em Deus, vou à igreja, mas sabe, eu tenho dúvidas se realmente ele possa me curar ou me libertar. Então a gente tem que correr para a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então que você tenha sido muito abençoado com esse vídeo. Eu te peço que você pegue esse link aqui e mande para mais pessoas. Talvez alguém que você está pensando agora que precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar essa pessoa, tá bom? Um beijo no coração de vocês, queridos, com Deus, e tchau!